Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre. Nesse vídeo a gente vai falar sobre equações, tá? Vamos dar uma ênfase maior para equações de primeiro grau, mas nossa intenção é esclarecer aqui para o conteúdo de equações. Bom, mas se você chegou aqui a primeira vez aqui no canal, gostaria de pedir a você para ficar até o final, porque se você ficar até o final, você vai entender tudinho sobre esse tema. Nós vamos explicar bastante coisa sobre esse assunto. Então, vamos aqui para nossa primeira página. Tá. Vale a pena também lembrar que nós estamos aqui, temos como apoio, né, o livro do Matemática de Edivaldo Bianchini, tá? É um livro do 7º ano e é da editora Moderna, tá bom? Está sendo nosso apoio. Então aqui, equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números. Então aqui eu tenho alguns exemplos de equação, tá? 7x mais 5 igual a 4. Então aqui nós temos uma expressão, tá? E aqui tem uma outra expressão, tá bom? E a gente tem uma igualdade aqui, tá? A gente tem uma igualdade. Aqui eu tenho uma outra equação aqui embaixo, um outro exemplo, tá? E as letras, tá? As letras, elas estão representando números, tá bom? Vamos ver o próximo aqui. Bom, na equação a gente sempre vai ter o sinal de igual. E do lado esquerdo a gente vai ter sempre o primeiro membro. Do lado direito a gente sempre vai ter o segundo membro, tá? Então olha só isso aqui, ó. Os elementos desconhecidos, letras que representam números, são chamados de incógnitas, tá? Então além de a gente ter o primeiro membro, o segundo membro, essas letras que vão estar na equação, elas vão ser chamadas de incógnitas por todo o nosso estudo, tá bom? Vamos ver a próxima folha. Então aqui, ó. Raiz de uma equação. Um número é denominado raiz de uma equação quando, ao substituir a incógnita por ele, obtemos uma sentença verdadeira. Então, vamos ver um exemplo aqui de uma raiz, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Então, se eu escrever aqui x mais 5 é igual a 4, tá? O que acontece? Eu preciso achar um número que, somado a 5, a gente vai ter 4. Tá? Qual número seria esse, né? Então, repara, se a gente colocar aqui no lugar do x o menos 1, nós teremos menos 1 mais 5, que é igual a 4. É verdadeiro isso aqui? Sim, é verdadeiro. Tá? Como é que a gente faz para somar isso aqui? Nós temos um negativo, tá? E um positivo. Então, nesse caso, a gente subtrai e coloca o sinal do maior. Então, 5 menos 1, 4. Tá? Então, o menos 1, ele substituiu perfeitamente a nossa incógnita. Tá? E continuamos com uma sentença verdadeira. Tá? Então, nesse caso, o menos 1 é uma raiz dessa equação aqui que nós escrevemos. Tá bom? Conjunto universo. E a solução de uma equação. Então, vamos ver aqui um exemplo, para a gente poder entender bem o que é o conjunto universo. Um número natural
par elevado ao quadrado e somado com 5 dá 21. Então, como é que a gente faz para escrever esse problema, né? Então, olha só. Número natural, então, tem que ser o conjunto daqueles números que representam a contagem simples, né? E par, tá? Elevado ao quadrado. Então, a gente tem um número x ao quadrado, que a gente não sabe qual é o x, somado com 5, a gente vai ter 21. Então, o que acontece? O nosso universo ele vai ter que ser um conjunto de todos os números naturais e que sejam pares, né? Então, 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Então, conjunto universo é aquele formado por todos os valores que a incógnita pode assumir, tá bom? Então, vamos ver aqui ainda sobre esse mesmo problema. Nós temos que na equação x ao quadrado mais 5 é igual a 21, menos 4 e 4 tornam a equação verdadeira. Tá bom? Então, o que acontece? A gente vai fazer aqui uma verificação, né? No caso do menos 4, ele pode sim assumir o valor de x e o 4 também. Então, verificando aqui. Então, se x igual a menos 4, se x igual a menos 4, então vamos fazer aqui, no lugar, vou escrever a equação, mas no lugar do x, a gente vai colocar primeiro o menos 4. Então, a gente coloca aqui menos 4, e está elevado ao quadrado. Então, agora mais 5, e vai ser igual a 21. Então, primeiro essa verificação aqui. Então, menos 4 ao quadrado, vou colocar aqui no rascunho, ó, menos 4 ao quadrado. A gente tem menos 4 que multiplica a menos 4. Tá? Isso aqui é 16, tá? Então, a gente tem 4 vezes 4, 16. Como a gente tem negativo vezes negativo, positivo mesmo. Então, aqui a gente tem 16 com mais 5. De fato, né? 21. Está verificado que o menos 4 é uma solução. Então, e se x igual a 4? Se x igual a 4. Então, a gente vai ter o mais 4 ao quadrado mais 5 igual a 21. Tá? Então, 4 ao quadrado dá 16 mesmo. Tá? 4 vezes 4 dá 16. Então, a gente tem aqui 16 mais 5 igual a 21. Então, nas duas verificações, nós temos uma verdade. Então, tanto o menos 4 como o mais 4 é uma solução dessa equação. Tá? Mas, porém, nesse problema que a gente estava citando na página anterior, nesse problema, ele está pedindo um número natural par elevado ao quadrado e somado com 5 dá 21. Tá? No caso aqui nós resolvemos, tá? Nós achamos tanto menos 4 como 4. Então, para esse problema, perceba que o conjunto união no conjunto universo nós temos os naturais que sejam pares. Então, para este problema aqui, a solução não pode ser o menos 4, tá bom? Para este problema, nós temos que a solução é somente o 4, tá bom? Então, nesse problema aqui, a solução é somente o 4. Então, aqui, soluções de uma equação são todos os valores do conjunto universo que tornam a sentença verdadeira. Então, no conjunto universo desse problema, é somente 4 que se encaixa, né? que consegue
que atende à necessidade do problema. Bom, vamos ver aqui um exemplo de exercício. Determine o conjunto universo e a solução correspondente da sentença. Então, na letra A, y é um número par que dividido por 2 dá 3. Então, y é um número par que dividido por 2 dá 3. A gente precisa determinar aqui, no caso, né, o conjunto universo e a solução. Ele está falando que o y é um número par. Tá? Tem que ser um número par. E que dividido por 2 dá 3. Então, o nosso universo vai ficar... Vou abrir aqui as chaves. 0, 2, 4, 6, 8. Tá? Então, só que esse número par, ele tem que dividir por 2, tá? E dá 3. Qual é o número que dividido por 2 dá 3? Então, 0 dividido por 2 não dá 3. 2 dividido por 2 não dá 3. 4 dividido por 2 não dá 3. E 6 dividido por 2 dá 3. Opa, achei. Então, nosso y vai ser igual a 6. Resolvemos esse problema, viu? Então, aqui na letra B, nós temos que A é um número inteiro, tá? Cujo módulo é 3. Então, no conjunto universo, nós temos todos os números inteiros, tá? Beleza? Então, A é um número inteiro. Então, não está fazendo nenhuma restrição com o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, tá? E o módulo, cujo módulo é 3. Então, nós temos, no caso, dois números cujo módulo é 3. Tá? Nesse caso aqui, o A ele pode ser o menos 3 ou o A pode ser 3. Tá? Temos aqui, já nesse canal, um vídeo explicando bem sobre essa questão de módulos, tá bom? Equações do primeiro grau com uma incógnita. Exemplos. Bom, a gente tem aqui, para que a equação seja conhecida como do primeiro grau, com uma incógnita, basta ter apenas uma letra aqui, né? Se, por exemplo, a gente tem x, eu tenho uma incógnita. Agora, se eu tivesse x e o y, aí já seriam duas incógnitas. Então, aqui, ó, eu tenho 3x mais 2 igual a x mais 13. Eu só tenho x. Então, é uma incógnita. Tá? Então, não seria uma incógnita só se fosse, por exemplo, x mais y igual a 0. Então, aqui eu tenho x e y. Então, essa aqui, duas incógnitas. Tá? Então, essas aqui, ó, uma incógnita. Porque só tem um x. E essa aqui também, uma incógnita. Opa. Tá? Vamos ver aqui o próximo tema. Equações equivalentes. Bom, vou falar um pouquinho sobre as equações equivalentes, né? O que seria equações equivalentes? Duas ou mais equações do primeiro grau que têm a mesma solução
a partir de um mesmo conjunto universo são chamadas de equações equivalentes. Então, vamos entender esse tema, tá? Porque a gente está falando de duas ou mais equações, tá? E do primeiro grau, né? E elas devem ter sempre a mesma solução. Então, olha aqui esse exemplo bem clássico, tá? Em vários livros de matemática, o exemplo da balança é clássico, ou seja, ele está presente, esse exemplo da balança. Tá? Imagine então a balança de 2 pratos. Tá? Nós temos 2 pesos em um dos pratos, tá? Que vale X quilos. Tá? A gente não sabe quantos quilos tem. E vamos dizer que a gente tem também junto com ele uma esfera. Tá? E essa esfera é o mesmo peso, igual a todos os outros pesos que estão do outro lado. Do outro lado nós temos 5 esferas. Você pode dizer que vale 1 quilo, tá? Cada esfera dessa aqui. Só para a gente poder entender esse conceito das equações equivalentes. Então, olha só, imagine que se a gente tirar uma esfera de cada lado, né, a balança vai continuar equilibrada, porque eu tirei o mesmo peso. Tá? Se a balança está equilibrada, a gente tira o mesmo peso dos dois lados, então ela continua equilibrada. Tá? Então vamos escrever aqui embaixo o que a gente tem aqui nessa balança. A gente tem um peso de 1 com mais 2x. Então 1 mais 2x no primeiro membro. E no segundo membro a gente tem 5 quilos. Tá bom? Então, mas se eu tirar 1 quilo de cada lado, ela vai continuar equilibrada. Isso vai me dar uma outra equação equivalente. Tá? Então eu tirei 1 e tirei 1 do outro lado. Então desse lado ficou somente 2x. Somente 2x. E do outro lado a gente tem agora 4. Bom, não dá mais para tirar uma esfera do outro lado, porque a gente não tem, né? Mas a gente pode dividir por 2. Desse lado, se a gente dividir 2x dividido por 2, e o 4 dividido por 2 também é possível. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Então, 2x dividido por 2 dá somente 1x. E 4 dividido por 2 dá somente 2. Então, o que sobrou aqui para a gente? Que x é igual a 2. A balança está equilibrada. Ou seja, um peso x está valendo 2 quilos. Tá? Então, o que acontece? Essas equações, todas essas equações aqui, elas são ditas como equações equivalentes, porque se a gente tem o x valendo 2, eu posso substituir o 2 em cada uma dessas equações e a afirmação vai continuar sendo verdadeira. Tá bom? Vamos ver aqui mais um tema, mais uma folha. Resolução. Opa, deixa eu enquadrar aqui. Resolução de uma equação. Somando ou subtraindo o mesmo número aos dois membros de uma equação, obtemos uma outra equação equivalente a ela. Então, se a gente somar aqui nessa equação, né? A gente somar nessa equação algum número nos dois lados, ou seja, nos dois membros, a gente vai continuar tendo uma equação equivalente, mas tem que ser o mesmo número, tá? Dos dois lados. Então, por exemplo, aqui nós temos o menos 1. Aqui nós temos o menos 1. Então, se a gente simplesmente somar 1 aqui, eu vou eliminar esse menos 1. Tá? Mas se eu tenho que somar de um lado, mas tem que somar também do outro lado, para que a nossa balança continue equilibrada. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, então 2x menos 1 com mais 1, somei de um lado, agora eu vou somar do outro, igual a x mais 5 mais 1.
tá? Então esse mais 1 aqui, ó, tá? É o artifício que a gente usou, tá? Para poder eliminar esse menos 1. Nosso objetivo, né? Nosso objetivo é isolar a nossa incógnita em apenas um dos membros, para que a gente consiga igualar a nossa incógnita a um número. Então aqui, o menos 1 com o menos 1, ele pode ser cancelado. E aqui, 5 mais 6 a gente vai ter, perdão, 5 mais 1 a gente vai ter 6. Então a gente tem aqui agora 2x vai ser igual a x mais 6. Tá? Agora o que a gente precisa fazer? A gente tem aqui, desse lado da igualdade, um x. Tá? Então a gente precisa eliminar ele daqui. Então o que a gente tem que fazer agora? Subtrair x. Tá? A gente precisa subtrair x nos dois membros, para que a gente tire ele desse membro. Tá? A gente precisa isolar a variável. Então a gente tem que ter, perdão, variável não, incógnita. A gente precisa ter incógnita somente de um lado. Então aqui eu vou subtrair x. Então 2x menos x vai ser igual a x menos x mais 6. Tá? Então subtraindo aqui, ó, x nos dois membros. Tá? Aqui o x ele vai ser cancelado. E aqui ele vai subtrair 2x com menos x dá somente x. Então isso aqui vai dar pra gente x igual a 6. Tá? Então aqui na primeira linha, o que a gente fez? A gente somou, tá? Somando somando 1 aos dois membros. Tá? Nessa linha aqui, a gente subtraiu x aos dois membros. Beleza? Tá? Foi isso que a gente fez aqui. Ah, tem essa aqui também, ó. Então aqui, ó. Multiplicando ou dividindo os dois membros de uma equação por um número diferente de zero. Então tem que ser diferente de zero, tá? Obtemos uma equação equivalente à equação dada. Então vamos ver esse exemplo aqui. Então o que acontece aqui, olha, 5x igual a 20. Tá? Então se a nossa missão é isolar a incógnita x, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver quem que está acompanhando o x aqui. É o 5, né? É o 5. Então eu posso dividir por 5 dos dois lados da nossa igualdade, que é a nossa variável, perdão, a nossa incógnita vai ficar isolada. Então aqui, ó, vou fazer aqui 5x dividido por 5 vai ser igual a 20 dividido por 5. Então se eu dividir de um lado, tem que dividir do outro. Tá? Então aqui o nosso 5 ele vai ser cancelado. O que vai sobrar aqui? X vai ser igual a 20 dividido por 5, vai ter 4. Tá? Então aqui dividimos os dois membros. Por 5. Tá? Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Exercícios. Resolva as equações aplicando as propriedades estudadas, sendo conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. Tá? Vamos fazer aqui a letra A. Quero uma folha auxiliar só para resoluções. Então tá aqui, ó, na letra A. Então a gente tem
x mais 5 igual a 12. Então aqui, essa missão é isolar a incógnita x, que eu preciso eliminar o 5. Como que eu vou eliminar? Subtraindo 5, tá? Dos dois lados. Então vou escrever aqui, ó, x mais 5 menos 5 é igual a 12 menos 5, tá? Então aqui o 5 ele vai ser eliminado. Então a gente vai ter x vai ser igual a 12 menos 5, 7. Vamos ver a letra B? Y mais 9 igual a 3. Na letra B, a gente tem um 9 para ser eliminado, tá? Então, o que a gente tem que fazer é subtrair 9. Então, y mais 9 menos 9 é igual a 3 menos 9. Tá? Se a gente subtrai de um lado, tem que subtrair do outro lado também. Então, nesse caso aqui, o 9 vai ser eliminado. E aqui a gente vai ter menos 6. Então, y é igual a menos 6. Vamos ver aqui na letra C. Nós temos x menos 12 igual a 15. Então, a gente tem para eliminar aqui o menos 12. Então, a gente vai somar 12. Então, x menos 12 com mais 12 vai ser igual a 15 com mais 12. Tá? Somamos dos dois lados o 12. Então, nesse caso, no primeiro membro vai ser eliminado. Então, x vai ser igual a 15 mais 12, 27. Então, na letra D, y mais 5 é igual a menos 4. Nós temos para eliminar o mais 5, então a gente vai subtrair 5. Então, y mais 5 menos 5 é igual a menos 4 com menos 5. Tá? Então, menos 5 vai ser eliminado. A gente vai somar o menos 4 e o menos 5. Nesse caso aqui, como os sinais são iguais, a gente soma e conserva o sinal. Y vai ser igual a menos 9. Tá? Tá aqui, menos 9. Vamos ver a próxima folha aqui. Na letra E, nós temos 2x igual a 8. Na letra E, nós temos 2x igual a 8. Para isolar a incógnita, precisamos, nesse caso, dividir por 2, né? Porque o 2 aqui está multiplicando um x. Então, a gente vai 2x dividir por 2. Mas a gente vai dividir também do outro lado. Tá? Então, aqui o 2 vai ser eliminado. E o 8 dividido por 2, teremos 4. Vamos ver a letra F. 3x igual a menos 12. Letra F. 3x igual a menos 12. 3x igual a menos 12. Então, a gente precisa agora, né, eliminar o 3, que está multiplicando com x. Então, a gente vai dividir por 3 agora. 3x dividido por 3 é igual a menos 12 dividido por 3 também. Tá? Tem que ser dos dois lados. Então, aqui o 3 vai ser eliminado. Vai ter o x igual a menos 4. Tá bom? Vamos ver o próximo. A letra G. 3x mais 1 igual a 11. Bom, primeiro aqui nós temos o 1 para ser eliminado.
Depois que a gente eliminar 1, teremos o 3 também para eliminar. Tá? E o 3 está multiplicando, então ele vai se dividindo por 3. Então, mas uma coisa de cada vez. Primeiro, o mais 1 vai ser eliminado. Então, vamos escrever aqui, ó, 3x com mais 1 menos 1 igual a 11. Só que também tem que subtrair do outro lado. Menos 1. Pronto. Tá aqui, ó. Subtrair de um lado, subtrair do outro. Então, o que vai acontecer? 3x vai eliminar o 1, né? Foi eliminado. Então, vai ser igual a 11 menos 1 dá 10. Beleza? Então, agora a gente vai dividir por 3. Tá? Vamos dividir por 3. Então, 3x dividido por 3 igual a 10 dividido por 3. Tá? Então, aqui, eliminando, sobrou o quê? X igual a 10 terços. Aí, repara uma coisa, 10 terços não é um número inteiro. Então, quando a gente colocou aqui no enunciado do problema que o nosso conjunto, o universo, seria o conjunto dos números inteiros, tá? Então, o conjunto do universo é o conjunto dos números inteiros. E a gente acha num exemplo de equação 10 terços. Isso significa que para este problema não tem solução, tá? Então, a gente tem que escrever assim, ó. Não tem solução, tá? em Z, ou seja, em conjunto dos números inteiros, tá? Pois x é igual a 10 terços. Tá? Então, esse problema aqui não tem solução. Tá? Pode acontecer, tá? Porque depende do conjunto universo. Tá bom? Vamos ver aqui o último. Vamos ver aqui o último aqui, na letra H. Então, na letra H a gente vai ter 5x igual a 90. Tá? Então eu vou primeiro já olhar aqui, ó. Não tem ninguém somando, mas está multiplicando. Tem alguém multiplicando aqui, ó. Então logo já pode dividir por 5, né? 5x dividido por 5 é igual a 90 dividido por 5. Tá? Então o 5 vai ser cancelado e 90 vai dividir por 5, vai dar 18. Então x é igual a 18. Beleza? Não esquece de deixar aí gostei no vídeo. Se for esclarecedor esse conteúdo para vocês. E não deixa também de se inscrever aqui no canal, porque se você se inscrever, você vai ficar por dentro de muita informação que vai aparecer nesse canal, tá? E muita informação esclarecedora sobre conteúdo de matemática. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.